Mas essa decisão, vamos supor, tem que manter, sei lá, 10% do elenco, não sei exatamente o percentual. Mas aí decide, questionava, por que esse cara que chegou agora, e eu tô aqui há 13 anos, eu fui demitido e você... Eu discordo da segunda parte. A primeira, que era uma panela, eu concordo. A diferença é que eu acho isso ótimo. Se tem algum talento que a gente chama, eu nem gosto dessa palavra, mas alguém de vídeo que você falou, esse devia ter ficado. Cara, tem dois caras. E na terça eu fui mandado embora. Então, primeiro, você já sabia que eu ia ser mandado embora? Eu vou te falar mais do que eu já falei sobre isso. Ó, eu vou experimentar, se for ruim eu vou falar já na lataria. De quem que nós estamos falando? Tá falando da Brás, é ótimo, mas eu tô tomando Bex. Aí já fica difícil, irmão. Se você é o dono do bagulho, não tá tomando? É que aí, pô, quando eu vou comprar, eu compro um negócio mais... Ah. Não, a cerveja é muito boa. Põe aqui o Pokémon, o site aqui da bagaça. O que a gente faz com cuidado, porque cerveja ali, eu não tava preocupado em falar de cerveja, mas cerveja, a diferença para você produzir uma puta cerveja, uma cerveja de merda, é de pouco no litro. Enquanto vinho você gasta R$150 a mais. Então cerveja cozinha, cuidado, cerveja fresca. Essa é uma cerveja com malte americano, malte inglês, e que a gente importa. E a única coisa que a gente usa do Brasil é água. Então ela fica uma cerveja que dificilmente você vai encontrar, não é só ser boa ou ruim. Por um cara que tem um paladar, você não vai encontrar em outro lugar, você só encontra com a gente hoje. Henrique Mazei é o convidado de hoje, com muita alegria, muita honra, que eu convidei o cara que me levou para o esporte interativo, que me proporcionou os melhores momentos da minha vida profissional. Não foram os únicos felizes, e nem foram só felizes, mas foi o cara que teve ali a coragem, a ousadia e a alegria de me chamar para ir trabalhar lá. Mas eu fiz muita coisa boa também nesse tempo. Não foi, a cerveja. Não foi só isso. A cerveja, você já se redimiu na cerveja. Mas eu já errei mais também. Também? Também já errei mais. E o Henrique Mazei, que vai falar um pouco da vida dele, tá falando aqui da cerveja, ele é um cara que participou de forma muito direta e decisiva dessa transição que a gente conversou semana passada com o Formiga, inclusive, de esporte interativo para TNT Esportes, esse processo todo que para muita gente foi muito doloroso, né? Tem gente que está processando até hoje, tem gente que não entendeu muito bem. Na verdade, assim, eu acho que para o grande público, eu acho que o pessoal ficou carente de maiores explicações. De verdade, eu acredito que pela forma como a gente trabalhava no esporte interativo, com um nível de transparência com todo mundo, aquilo, as pessoas acreditavam que elas sempre deveriam saber de tudo. Eu não estou falando que teve nada escondido, mas até mesmo os que não são meus amigos, mesmo os que me fizeram só bom e não bem, eu admiro todo mundo do grupo que comandava o esporte interativo. Admiração não tem nada a ver com hoje eu ter carinho, as pessoas, de novo, que te fazem... isso é até um ponto que a gente ia falar aqui, mas as pessoas que te fazem bem, te fazem boas, nem sempre te fazem bem. Isso enfim, é uma coisa que acontece. Então, eu acredito que pelo nível de transparência que a gente tinha, que era um presidente, CEO muito atuante, que falava tudo, que dizia, olha, o próximo passo é esse, a gente vai chegar ali. É um jogador de futebol que vira pra você e fala, olha, se você jogar assim, 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 você vai deixar o cara na cara do gol. Mesmo que você não acredite, você faz uma vez, o cara fica na cara do gol. Você faz de novo, o cara fica na cara do gol, você pensa, pô, no mínimo esse cara tem sorte. Se no mínimo ele dá sorte no que fala. E, óbvio que não era sorte, a gente tinha uma visão estratégica muito clara, todo mundo falando sobre tudo. E até para proteger as pessoas, para não vou, enfim, passar pano para ninguém, mas até para proteger as pessoas, nem todas as informações podiam ser dadas numa fusão. Porque uma fusão, eu te garanto que a parte mais humana dessa história toda foi o esporte interativo. Ainda assim, é o tipo de coisa que na próxima vez que a gente criar uma empresa, for vender para um grupo internacional, a gente vai fazer diferente. Mas é o tipo de coisa que você não tem muitas chances na vida, né? Você erra ou acerta. E era uma coisa que é impossível. Talvez foi o melhor possível. Seria, impossível que as pessoas saíssem dali satisfeitas, né? Você imagina, você junta 350 pessoas, fala, gente, tá todo mundo indo embora, a gente tá acabando o canal. Mas olha pelo lado positivo. Tem café. Tem uma água ali pra você beberem. E assim, no dia tinha
ambulância, tudo isso, mas não é só isso, né? Para mim, por exemplo, foi um processo de muitos meses, de tentar entender. Eu lembro do dia que eu chorei muito no dia que acabou a marca. Pô, eu tenho a primeira logo do esporte interativo tatuada. E eu fiz... Pelo que eu tô vendo, tem pouca coisa que você não tatuou no teu corpo. Né? Então, assim, o que diminui um pouco o peso da tatuagem, né? Quando você tivesse, porra... Então, a minha relação, ela era com meus amigos. Assim, eu falei, pô, você é um cara que, se não fosse esporte interativo, eu não teria conhecido, não teria tido a oportunidade de te entender. O Zico, quando eu fui ao Japão, eu saí do esporte interativo e fui viajar, fiquei um ano e pouco viajando, o Zico me recebeu no Japão. Então, coisas que eu vivia, que eu tenho muito mais de gratidão Cara, o meu primeiro dia no esporte interativo... Que a tua função lá, quando você deixou a empresa, ele não trabalha mais lá, tá fazendo cerveja, resolveu ser feliz e não rico, né? A tua função, tua última função lá foi qual? Na carteira, era nome gerente de elenco, tá? Mas a gente nunca trabalhou. Mas era uma direção artística no sentido de maquiagem, figurino, elenco. E aí uma coisa que eu pedia para fazer e fazia, assim, um combinado, e eu acho que eu fazia muito bem, e por isso que eu fazia, mas também porque era importante para mim, eu podia criar e dirigir programas especiais. Aconteceu de gente ver, olha, quer fazer um programa para a marca tal, o que dá para a gente criar? O Fanático foi um programa que surgiu assim. Então eu tinha muita liberdade e eu fazia coisa que eu amo fazer, que é programa de TV. E depois eu descobri, através da minha última função, que eu gosto muito de trabalhar com elenco também. Eu gosto de trabalhar com gente, e não há gente mais difícil do que vocês, no modo geral. Talvez no esporte interativo ainda talvez um pouco menos difícil, pela formação, todo mundo crescendo junto e tal, mas sem dúvida que é um trabalho... Se você acha que jogador de futebol é vaidoso, é porque você não conheceu o elenco de televisão. Mas, de qualquer forma, na teoria, era essa gerência de pessoas. Na prática, era um dos homens fortes lá do esporte interativo. E aí começou uma conversa no sentido de fazer essa negociação. Eu era sócio, eu sou da Brás. Eu era sócio do esporte interativo num programa que era um programa quase de autoestima. Se fosse, o esporte interativo quebrasse em Botafogo, eles fossem cada um tirar a sua parte, eu tirava, sei lá, uma cadeira e um fax. Então era uma coisa, minha parte era irrisória. Então eu não era, assim como nem os caras que você conhece como homens fortes, eles não eram. Aquilo ali era dirigido por um núcleo de 4, 5 pessoas que mantinha a gente informada, mas duas coisas que eu perdi nessa reta final do esporte interativo e muito recentemente foi a minha inocência e a minha ignorância. Você começa a ver o mundo de outra forma. Coisas que depois me falaram, mas isso é um caminho óbvio, isso aqui é... E não... Para mim, quando a Turner comprou 20%, era, incrível, entrava dinheiro, eu ganhei aumento, mudei a minha realidade, assim, eu venho de uma família normal. A primeira vez que meu pai falou que saiu do Brasil, a primeira vez que eu saiu do Brasil foi com 70 anos que eu levei, 68, então eu vim de uma família normal, família incrível, mas normal, assim, financeiramente, sempre igual a maioria dos brasileiros. E aí, para todo mundo, e hoje eu enxergo, hoje sendo um empresário, tendo uma empresa, eu já falo, cara, se alguém compra 20%, é um primeiro passo para comprar tudo, é para chegar, é para controlar, E foi isso. Mas você entende, assim, vendo depois de algum tempo, com essa percepção agora de empresário e tal, que existia um ideal, existia um sonho, mas que os caras foram lá e compraram o sonho, não? Acho que as pessoas erram. E acredito que eu entendo hoje muito mais na visão de negócio. É negócio. Todo mundo ganha dinheiro, precisa fazer as coisas. Só que, por exemplo, trocar muito com pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. Você, por exemplo, que tem uma lógica que às vezes, eu discordo, ou que é a sua lógica, mas eu sempre disse, você é o pior bom ser humano que eu conheço, e você consegue ter uma lógica decente de uma coisa que eu não concordo. E talvez aquilo ali, os caras, quando venderam, olha, também, essa história, depois eu ouvi isso de forma muito clara, a gente não ia sobreviver mais 3 meses se não fizesse aquilo. Então... não ia sobreviver? Não ia sobreviver. O esporte interativo, eu não tenho isso não é uma informação oficial, isso não é um dado prático, eu não consigo trazer os números, mas as pessoas que não precisavam inventar essa história falaram, a gente vendeu porque precisava. E era muito melhor vender para a Turner do que vender para um grupo brasileiro
grande que matasse a gente. A gente vendeu para um grupo estrangeiro grande que matou a gente. Mas você acredita nisso? Cara, Não, o esporte interativo... a expectativa acabou. Não ia sobreviver se não fosse essa intervenção. Eu acho que ninguém achava que a gente ia sobreviver. Eu lembro quando eu ia no Vasco vamos morrer atirando, falava, puta, isso é uma TV de estagiário. Assim, é por isso que a base era muito sólida e muito importante. O esporte interativo tem uma base de pessoas que trabalham lá há muitos anos e que eu já cansei de conversar. Quando me ligaram de outros lugares, quando eu estava no esporte interativo, eu nunca ouvi. Hoje eu acho um absurdo, mas eu nunca troquei ideia. E aí, a partir do momento que se definiu que o esporte interativo seria vendido, você já participava das conversas? O que aconteceu? Uma vez vieram um grupo de talvez 10 gringos para cá. A Turner era uma empresa, tem a Turner, a Time Warner em Nova York, tinha um escritório em Londres que a gente se relacionava muito. Não era uma coisa, minha gestão sempre foi muito interna. E aí, quando essa galera veio, a gente fez um ciclo de reunião, os 2 dias juntos, assim, onde a gente conversou com todo mundo. E aquele ali era o momento da paquera, né? Assim, já estava tudo fechado, mas assim, quando você está começando a conhecer uma mina, você não fala para ela, olha, eu tenho ejaculação precoce. Não, você fala tudo que você tem de bom, você dá luz ao que é belo, incrível. E ali era sempre vendido um sonho, tudo isso. E aí, numa dessas, a gente saiu até as pessoas conversando de que era natural, um caminho de aquisição. O que eu acho que foi uma surpresa é que talvez, quando os caras perceberam, putz, eles vão tirar a marca, já era tarde. Só que se você pensar, se você, Ali, seu canal cresce muito, você compra um canal na Argentina, você não vai querer deixar o canal do Maurício na Argentina. Você vai querer criar o canal do Ali na Argentina. Né? Hoje eu entendo isso, você também. Mas na época não, na época a gente deixava, os caras são incríveis, vão chegar aqui, vão ajudar a gente, botar dinheiro, vai ser todo mundo feliz. E que não... Você achava isso? Num primeiro momento, eu e mais um monte de gente, sim, eu nunca vi, até acontecer, falar sobre a possibilidade de acontecer. Eu lembro que quando eu soube, eu lembro até hoje, tava 2 executivos de esporte interativo, um cara que, é um dos caras mais incríveis que eu conheço, que é o Léo, que é assim, um cara bom, silencioso, foda, e o outro é o Maurício. E eu lembro quando eles vieram me contar aquilo que a gente ia acabar. Olha, daqui a 1 semana, 2 semanas, não lembro, a gente vai reunir todo mundo no hotel, tá tudo pronto, vamos... E o esporte interativo, ele era tão incrível na gestão que o grupo de todos os sócios ficou sabendo disso, mais talvez algumas pessoas, e ninguém contou pra ninguém. Essa notícia não vazou. Não. Eu não consigo trabalhar de uma maneira... Eu fiz uma coisa que é porque eu não consigo, eu preciso dividir. A única coisa que eu fiz foi dividir com um cara que trabalhava comigo, que eu falei, olha só, eu não tô com cabeça, eu tô mal, eu vou passar uns dias assim. Até depois ele me falou, eu preferia que eu não tivesse dito, talvez ele não tivesse maturidade para entender aquilo que era o Maranhão. Que eu falei pra ele, olha, vai acontecer isso, eu não sei nem o que vai acontecer com você. Eu tô dividindo porque eu não quero te olhar todo dia aqui sabendo que eu tô mentindo. Então eu tô dividindo, só que se isso sair, a gente tá fudido. E não, os donos, né, vamos botar aqui no Aerosócio, tem os poucos donos, ao invés de todos os sócios, decidiram uma coisa, contaram pra gente uma coisa confiando na gente, assim como eu confio no Maranhão. E aí, cara, eram 2 semanas de gente, uma semana, gente virando pra você e falando, posso tirar férias de tal? Posso? E era uma coisa que... Isso é uma coisa que é muito louca para o pessoal ficar bem claro para todo mundo. Então, como ninguém sabia, a vida continuava linda e bela na TV. Sim, só que enquanto isso, ali, a verdade é, os caras estavam negociando um plano de saída decente para todo mundo. Teve uma saída muito humana financeiramente. Não, sim, mas tô falando assim, todo mundo fazendo plano. Então, eu sei. Gente deve ter chegado para você e falou, tô com um projeto... Tô com um projeto, quero tirar férias, quero te apresentar um programa. Uma coisa que eu nunca fiz. Vamos renovar. Tinha discussões, a gente tinha travado a contratação, mas não tinha avisado as pessoas. E era uma coisa que, se você conta, você acaba com um monte de planejamento, um monte de estratégia que estava sendo feita pensada nas pessoas. Que uma coisa que a real pra gente ali, pra um grupo, não tinha nada de ruim. Tinha um plano de retenção incrível, tinha uma coisa assim, tipo... Só que o que eu falei, eu lembro que quando eles me falaram, talvez o choro mais triste da minha vida, eu só descia lágrima. Aí quando eles terminaram de contar, eu falei, o que vai acontecer com a minha equipe? Aí eles falaram, a gente vai ter que criar um plano, você vai ter X, você vai ter que...
Inclusive o Baran foi um cara que ficou muito chateado comigo, porque o Baran, eu nunca corri de decisão, e quando ele saiu, ele falou, não, mas eu tô saindo, porque ele postou uma foto, mas eu sei que você não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Eu falei, cara, na verdade, eu que decidi isso. Porque eu nunca dei uma ordem pra alguém, eu nunca virei pra você e falei, o Diego quer, o Fábio quer. Se eu vou falar pra você, você pode até achar aquilo, você pode saber que eu não vou te falar. Mas eu brigo com os caras até o final, e aí o Baran virou pra mim e falou, não, mas eu sei que você não tem nada a ver com isso. Eu falei, pô, como não? Sou teu chefe, pô. Porque o Baran tinha, 11 anos antes, me levado pra TV. E não era uma coisa que eu fiz na maldade. Eu sou muito grato ao Baran por isso. Isso é Ele muito trabalhou louco, 11 anos lá. Só que, ou 13, sei lá, mas eu, enfim. Mas essa decisão, vamos supor, tem que manter, sei lá, 10% do elenco, não sei exatamente o percentual. Mas aí decide. Sempre foi assim. Nunca ninguém interferiu no meu trabalho. As pessoas discutiam Não, mas comigo. na hora da. Discutiam comigo. Do facão. Não, então, no facão todo mundo viu as equipes. Porque, o Alê, a gente não tava... A gente tava tirando o canal do ar e tal, mas a gente... Tanto que o trabalho tem resultado agora. Não era só tira X%, a porcentagem era o ponto, era... Quem que a gente vai ficar? Tem os caras que são... Assim, não, por exemplo, pô, você não foi um cara que eu ganhei, o Rodrigo Marinho na época... São pessoas que a gente olhou e falou, cara, a gente vai ficar, vai fazer esse, vai botar esse programa aqui, vamos ficar com os melhores. Mas essa decisão foi sua? Sim, minha, óbvio, que eu sentei com o meu chefe, que eu não lembro, não teve nenhum ponto crasso de discussão, mas sim, eu sentei e falei, isso. Sabe por quê, Olê, uma coisa que sempre foi muito clara pra mim na minha vida, que é, porra, eu não tinha uma relação, eu amo Formiga, que fez aqui com você, que eu encontrei muito tempo que eu não vejo, acho Formiga incrível. Eu tenho alguns amigos ali, encontrei agora. A primeira vez que eu encontrei as pessoas foi um evento no final de semana, alguns finais de semana da final da Liga dos Campeões. Você é um cara que eu falo pouco e talvez fale muito mais do que, porra, todo mundo, menos do que o Diego. Você era um cara que era meu amigo, que a gente tinha uma relação, porra, pessoal forte, mas tinha uma galera que trabalhava comigo, só que eu tinha uma responsabilidade por várias famílias. Eu virar e botar quem eu gosto, não é eu ser legal com aquela família, é eu foder todas as outras. Então, eu não posso tomar uma decisão com... É igual futebol, você escala quem tá bem, pô, porque você quer ganhar. Porque se você não escala quem tá bem, até o cara que fala, pô, meu irmão, você se queima. Então, não era que o Baran não era incrível. Ele era, por exemplo, dentro do trabalho que precisava ser feito, era melhor para todo mundo que estava ficando que a gente tivesse um objetivo e chegasse ali. Mas porque assim, um montão de gente foi quantos por cento que foi demitido da empresa como um todo? Cara, em termos de pessoas, em termos de grana não tem esse dado. De pessoas, a gente reduziu 4% a 20%. Assim, foi uma coisa... Então... foi muito triste, coisas que as pessoas não viveram. Eu saí... Assim, eu fiz questão. Isso foi... Eu não sei como eu reagiria hoje, mas eu dei a notícia no Rio e o RH deu a notícia aqui em São Paulo. Mas a minha equipe não foi demitida. Eu vim aqui para olhar para a cara de todo mundo e eu demiti todo mundo. Eu entrei com as pessoas lá no Rio, falei com todo mundo, e eu falei, eu vou sair, fico até arrepiado de lembrar disso, porque é uma coisa que eu acredito. Eu saí do Rio, peguei um avião, eu saí de lá, eu lembro que quando eu voltei na TV, porque assim, as pessoas já não podiam mais entrar na TV, porque a gente podia ter tido uma revolta, podia ter... Então, o crachá bloqueado, eu entrei na TV, não tinha ninguém. Assim, você olha e fala, cara... Deserto ali, né? Mas aquilo ali era assim, meu sonho mesmo, assim, eu nunca... eu nunca me senti trabalhando naquele lugar, era uma coisa que era meta, que era uma coisa que se entrelaçava com a minha vida, assim, o meu sucesso, ele era muito aquilo ali. Ali começou a cair uma ficha, eu lembro que eu saí e mandei um áudio para 2 dos caras que trabalhavam comigo, muito mal, porque quando eu cheguei na Turner, em São Paulo, não é que as pessoas não estavam ligando, elas sabiam que era um dia, mas sabe assim, cara, sabe, você, porra, a tua mãe morre, tem um cara do teu lado que ele, talvez, se ele tiver mãe, ele nem sabe como é que é perder a mãe. Ele vai se compadecer com você, ele vai te dar um abraço e sentar e tomar a cerveja dele. Porque não foi a mãe dele. Então ali, começou a cair uma ficha. Porque quando eu cheguei, e aí eu me arrependo talvez um pouco dessa forma, porque ainda mais hoje, depois de um mundo feito com distanciamento, e quando eu cheguei, tinha uma fila de caras enorme, assim, eu já tinha ligado eu tive que fazer, desligar o Rivelino. Assim, eu entrei, e aí tinha as pessoas sentadas, assim. Aí tava uma galera que inclusive voltou, e tava uma galera que eu admirava, que era incrível, que era porque tinha muito mais idade do que eu em profissão. Os caras não eram que os caras eram mais velhos que eu, os caras tinham mais idade de profissão do que eu de idade.
Então eu cheguei andando, cara, era uma fila que as pessoas falavam, e aí, meu irmão, o que tu vai fazer? E ali aí eu tive que botar todo mundo numa sala, falar. E eu nunca prometi, cara, assim, é muito sedutor você prometer. Eu nunca prometi nada a você que eu não te entreguei ou que eu não te expliquei por que ia dar errado. Aliás, tem só um parênteses nessa história, para não perder o fio. Você fora da empresa, você fez com que os caras da empresa cumprissem uma coisa que você me prometeu e que eles não estavam cumprindo. Quando eu tava, não sei se não estavam cumprindo, mas eu lembro que eu liguei e falei, cara, só pra ficar justo, eu combinei, porque o meu medo de sair também não era você, mas era, porra, tem um monte de combinado, tem um monte de coisa, eu vou, mas será que não é mais aquilo? Assim, quando você chegou, no início, parecia que você ia ser um cara difícil, problemático, porra, que falasse umas merda. No final, parecia que tava no início. Entendeu? Mas, assim, isso não é totalmente verdade. Eu acho que ali era o melhor lugar para você estar, de fato. Muito, muito. Mas, enfim, só quero que o pessoal entenda o seguinte, 80% de uma empresa que criou muito a gente ali, né? Algumas saíram, enfim, fizeram sucesso, como a Fernanda Gentil, Bárbara Coelho e tantas outras, mas 80% de uma empresa foi demitida, a boa parte dessa turma formada ali, que cresceu junto com ela, mas, talvez até de forma cruel, chame mais a atenção quem trabalhava com vídeo, os talentos ali, porque é aquilo que repercute mais, que o pessoal conhece. E essa decisão de, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, obrigado, Baran, você não faz mais parte da equipe, e fica Rodrigo Rodrigues, essa decisão passava muito por você. Cara, 100%, mas assim, isso eu acho que a vida é assim, né? Assim, não dá, infelizmente, assim, não é que... Não, é que as pessoas não conheciam os outros tantos que foram mandados embora. Sim, mas isso é uma questão que... É por isso que eu sempre tratei com uma certa anormalidade mais para todo mundo, quando meu time era de elenco, porque vocês sempre vão se achar mais importantes. E não é, assim, apesar de eu não acreditar nisso, não é o que eu tô dizendo, é você chegar aqui, o cara te traz um queijo, o outro te traz, puta, posta uma foto, paga, aí o formiga, porra, começa a aparecer mais no ar, as coisas começam a acontecer mais na vida, então é natural que vocês se enxerguem com essa normalidade, que sintam-se merecedores de direitos, às vezes absurdos, mas cara, não tinha, em respeito a todo mundo, em respeito ao Baran, você quer dizer, pô, eu não quero que a minha mulher fique comigo se ela não gostar mais de mim ou se ela acreditar que ela vai ser mais feliz com outro cara. Isso é uma coisa que você pensa na hora, mas assim, você pensa de forma racional e tem, olha, uma coisa que é uma merda, mas tudo que foi feito é muito bem justificado quando você vê o resultado. Deu errado? Os caras estão pequenos? Não. Os caras estão... Então, porra, estavam certos. Pô. Mas nesse processo, vamos supor, tem gente que tinha mais intimidade com você e questionava, por que esse cara que chegou agora, e eu tô aqui há 13 anos, eu fui demitido e você... Eu nunca... Isso serve muito pra você também. Sempre que alguém virou pra mim e perguntou por que você estava fazendo alguma coisa, eu respondo porque você não estava fazendo. Porque ele tá fazendo, o problema é dele e meu. Mas aí eu não posso. É a mesma coisa. Imagina o Tite explicar... É que na demissão o cara já tá pra baixo, né? Mas... Você vai jogar ele... Não é jogar ele mais pra baixo, mas cara... A gente olhou, entendeu o que fazia sentido e eu vi pessoas me falando, pessoas que estavam lá há muitos anos... Mas isso aconteceu, essa conversa? Aconteceu demais. E pessoas que estavam lá há muitos anos viraram pra mim e foi numa conversa dela, não, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Muito covarde. Falar, os caras decidiram. Eu falo, não, cara, eu tenho sim. Eu tenho sim. Covarde seja, qualquer mais pessoa, comum, né? E mais comum, qualquer né? pessoa que eu quisesse pegar e brigar e falar, porra, esse cara aqui... Porque eu fiz isso. Eu fiz isso com uma ou duas pessoas que talvez eu visse um valor. E mais do que as outras. Eu falei, não, esse cara aqui eu quero que fique. Nunca teve um top-down de nada ali. Falou comigo. Nunca teve. Eu sempre... Aliás, os meus problemas, e quando eu fui pra elenco, eu rompi com um cara que eu amava muito, por muito tempo, que a gente ficou quase inimigo, porque a gente tinha, sempre choques de ideias, e eu ia até o final, porque, porra, a minha forma de respeitar nunca vai ser, morreu, deixa pra lá. Então, e no elenco acontecia, as pessoas falavam, pô, mas, o fulano chegou agora, eu ouvia. Cara, mas eu tô aqui há tanto tempo, mesmo que propusessem uma redução de salário e me colocassem para fazer não sei o quê, eu falo, cara, as empresas que encostam pessoas numa máquina de xerox, beleza, fica ali tirando xerox pra gente, elas não são vencedoras, não é um modelo... E, porra, o cara que te coloca nesse papel, bicho,
O problema é o quê? O grande é que você ganhar dinheiro aqui, não era desamparado, ninguém ficou desamparado. Ninguém ficou desamparado. Óbvio que, pô, eu que não só não fiquei desamparado, como tinha uma condição, porra, bem legal dentro das emissoras que cuidavam de mim, tinham bastante carinho comigo, o dinheiro acaba, você fica duro, você, porra, gasta, você faz um monte de coisa, e aí isso surgiu com... Tanto que a raiva das pessoas foi aumentando 2 anos depois. 2 anos e meio depois. Aí o cara começa a ficar com mais raiva, porque assim, o cara tá com raiva, mas teve gente que... Os meus contratos, eles eram muito... Eu fiz todos os contratos. Eu fiz o primeiro contrato do Casé, do Certezas, você lembra que era uma das pessoas que eu brigava muito ali pra tudo, assim. E fiz o contrato do Rodrigo. Tinha um nível de confiança, você sabe disso. Do dia que a gente teve a primeira conversa até o dia que você entrou no ar, você só tinha falado comigo. Demorou, sei lá, talvez 15 dias, 20 dias. Isso pra muita gente era normal. O próprio Rodrigo Rodrigues, ele só falou comigo e daqui a pouco assinou e aí foi conversar com o Fábio. E tanto eu e o Rodrigo, a gente conhecia pouquíssimas pessoas do esporte interativo tirando você. Sim, no início. Uma mão de pessoas que a gente conhecia. E acho que você conhecia nem era por causa do esporte interativo, né? Porque trabalharam em outro lugar e estavam lá, alguma coisa assim. Mas a gente, quando era da Parabólica, e você chegou, acho que ainda pegou um períodozinho, talvez, curto, ou nem pegou. Não, nem peguei. Nem pegou? Não, eu sei que a gente já estava na net na Sky, mas eu não sei se estava ainda também. Tava na Parabólica. A gente era, no momento, era conhecido por ninguém, exceto Milhões. Porque você chegava, assim, tipo, que legal. Meus amigos, que tem net, Sky, ninguém... Eu trabalhei no lugar que a minha família virou pra mim e falou, mas filho, você acha que isso vai dar futuro? Você acha que não é melhor? Porque eu falava, mãe, me ligou o cara de não sei aonde. Meu pai ligou o cara já com 5, 6 anos de TV. E ainda ganhando, porra, uma coisa mais normal. Aí eu falei, pô, filho, você trabalha tanto, você acha que dá futuro? Será que vai dar certo? Porque assim, eles não assistiam. Aí quando vai pra net, pra Sky, as pessoas começam a ver. E até a não entrada do esporte interativo na net na Sky, por muitos anos, era porque o nosso nível de gestão, as pessoas que comandavam a empresa, mesmo que os caras não vissem nosso canal, elas eram muito respeitadas pela concorrência, por terem trabalhado lá, por terem negado proposta várias vezes. Então havia um boicote claro de que, olha, não vai entrar. Só que a gente, quando furou isso, aí, assim, ninguém segurou mesmo. Porque você vê, cara, assim, a gente contratava gente barata, mas se você olhar pro Formiga, pro Otávio, pro Casemiro, pro Certezas, pra Fernanda Gentil, pra Roberta Barroso, pra Bárbara Coelho, tem até escalar ainda ali na Style, Monique Danello, o Fred é um grande amigo meu, porra, que tá em Manchester. Maravilhoso. A Isabela Pagliari. Toda essa galera teve a primeira oportunidade no vídeo no esporte interativo. O Juca Kfouri, ele fez uma publicação, quando houve essa notícia, que ali era uma panela, porque tinha marido ou esposa que foram preservados e pessoas mais competentes foram demitidas. Você deve ter lido isso. E qual que é a tua... A única coisa que eu discordo é que pessoas competentes foram demitidas. Não. Sim, eu tinha uma regra que criava... Quando eu assumi a parte de página da Brahma, eu criei lá uma regra gatilho que a gente desligava pessoas mesmo. E já desligamos pessoas competentes, mas isso é uma coisa que não vai nem para ampliar aqui, nem faz muito sentido. Eu discordo da segunda parte. A primeira, que era uma panela, eu concordo. A diferença é que eu acho isso ótimo. E acho que a gente até demorou no esporte interativo, mesmo no ambiente de gestão, para falar, pô, é uma panela mesmo. A gente juntou aqui uma galera que a gente acredita muito e que Mas tá que junta. tem uma relação de casamento, essas coisas. Eu nunca peguei inimiga, Alê. Então, assim, se você vive num lugar 15 horas, 14 horas, trabalha com as pessoas, todo mundo jovem, você pega até amigas, né? E aí, vocês se apaixonam, casam, não dá para lutar contra isso. E eu tô te falando, não é porque... Eu já questionei decisões, pensando, mas eu nunca pensei em coisa que eu não falei. Falei, pô, mas tanto que eu já juntei, quando tava as pessoas numa sala, eu falei, gente, quem acredita que panela? Fala, pô. Porque isso era uma coisa que não agradava a ninguém, porque assim, tirando o cara que é casado, o restante reclama. Só que era uma coisa assim, eu nunca vi mesmo. E para esses casais, era muito difícil para eles também, e algum ou outro eu posso olhar e falar, bom, porra, existe ali uma coisa mais, porque aí eu vou ser técnico do seu filho, talvez tenha gente que cobre mais do filho, tem gente que cobre menos, tem gente que, pô, sabe que o sonho do cara é jogar e bota em campo. Talvez tenha acontecido o seguinte, vamos supor,
para ser bem prático, assim, didático, são do mesmo nível. Só que essa pessoa é casada com essa pessoa, então eu vou descartar essa e vou ficar com essa. Então, eu nunca vi Não. isso acontecer. Agora, eu já vi isso ser uma boa justificativa. Porque é o seguinte, cara, quem é que virou pra mim e falou: o Formiga é um cara muito consciente nas coisas e ele sempre foi fácil, mas eu, pra falar às vezes com as coisas que demora 5 minutos, dá 1 hora com o outro. Quem virou pra mim e falou: porra, mano, do caralho, hein? O Ale é incrível, que bom que ele tá aí. O cara dizia, assim, as pessoas falavam muito que você era escalado pra uma coisa ou outra. Óbvio, você já era muito conhecido, mas porque eu criei uma relação pessoal com você e em algum momento ali você era a pessoa mais próxima a mim. Assim, tipo, certamente eu era mais próximo a você, mas eu saía com você, mas com outra pessoa ali. A gente tava junto e ia sair pra beber. Eu tava em São Paulo, a gente ia sair pra tomar uma. E aí é muito mais fácil pro cara virar e falar: poxa, o Ale tá lá, porque além de, obviamente, você tem também uma justificativa que vale, que porra, tem alguns seguidores aí, tem uma galera que tira foto coisa na rua, mas era melhor pro cara falar que, puta, o Mazei gosta muito dele. Olha lá, amigo do Mazei, do que virar e falar: porra, realmente o cara é bom, né, mano? O cara tá no ar, dá resultado, dá audiência. Se tem algum talento que a gente chama, eu nem gosto dessa palavra, mas é alguém de vídeo que você falou: esse devia ter ficado. Esse eu errei. Cara, tem 2 caras que eu fui a favor deles saírem. A gente viu a lista, se eu não me engano, até no dia. Até lá no dia de manhã saiu gente e entrou gente. Porque era uma coisa tipo de, cara, porque a gente tinha que ver, tinha que conversar, tinha que ver. Também não foi uma coisa que a gente teve... Não, nenhum de nós nunca tínhamos fechado uma TV. Então, assim, não era uma coisa assim que alguém falava: olha, eu sei como é que faz. Tipo, porra, não tá falando uma coisa... E a diferença entre a escolha de um e de outro deve ter sido... Não, sim, muita coisa assim, de puta, aí que vai ficar, vai ficar. E aí, eu não acho que a gente tomou essa decisão com benevolência pra mais ninguém, mas esses 2 eu lembro muito, o Lucas Pedrosa e o Vene Casagrande, que são 2 caras hoje que estão, porra, assim, brilhando muito, mas foram caras criados no esporte interativo. Eu lembro que eu acreditei muito, principalmente no Pedrosa. O Vene não, o Vene foi um dos caras... Eu até mandei pra ele uma vez, sem querer, uma mensagem. Ele era muito chato, ele falava todo dia, ele insistia. Mas é outro que, porra, dá pra ver que ia dar certo. Porque ele era chato, ele queria o negócio. E ali, a gente quando falou, eu lembro de eu falando com o Bruninho, que, puta, é um dos grandes caras que eu conheci no esporte interativo. E é outra, eu não vejo o Bruninho há 4 anos, mas um cara que eu amo. Cara, esses 2 aqui, eles têm caminho. Eles vão ficar pouquinho tempo na pista e alguém vai chamar, porque eles têm empregabilidade, eles são novos, eles são estagiários ainda. Na época, se não me engano, não eram os 2 estagiários. E já, apesar de contratados, a gente contratava muito, porque ninguém conta essa história. As pessoas falam: o cara estagiava no esporte interativo, era só estagiário. Eu, quando eu fui contratado, quando era chefe de programa, eu já estava na faculdade. Eu dirigi programa do Zico na faculdade, assim, era uma coisa que, assim, tipo, eu tava num nível diferente de muitos professores, meu. As pessoas só contam a história errada, de que a história é ruim. Pô, era muito estagiário, o cara ficava lá sendo estagiário. Mas era um lugar extremamente meritocrático. E esses foram 2, por exemplo, que a gente falou: cara, eles vão se arrumar. Vai ter coisa. É óbvio que não dá pra gente ter esse pensamento com todo mundo, mas teve pessoas que não... Ninguém pensou em te colocar na lista, ninguém pensou em colocar... Porra, enfim, não vou ficar também citando nome, mas não pensou, porque... Cara, as pessoas tiveram todos os dias para serem as melhores. É muito fácil, no dia que elas saem, elas acreditarem que a partir dali, sim, elas iam dar tudo de si. Não. Agora, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode explorar aqui. Por exemplo, o Casemiro. O Casemiro, ele tá no esporte interativo há quantos anos? O Casemiro, ele tinha uma página que era o Rei Knight, lá do Vasco. E, cara, o Casemiro, ele mostra pra mim um pouco do ambiente que a gente vive hoje de um modo geral, desde rede social até... O Casemiro é um cara... O Casemiro tem um grande responsável pela carreira dele. Uma pessoa que porra, sem essa pessoa, ele não chegaria a lugar nenhum. Que é o Casemiro. Ninguém, assim, tipo, precisou tomar nenhuma decisão difícil. Eu não tenho esse conhecimento. O Casemiro, quando ele estourou, o que teve de pai do Casemiro, o que teve de gente falando: puta, criei... O Casemiro, ele começou na TV. Que ano? Eu não tenho esse dado, mas deve ter sido 2002, 2013, era alguma coisa assim. Eu lembro, assim, eu morava junto com um cara que era chefe do Casemiro. Uma vez ele falou pra mim: puta, cara, o Casemiro
porra, chegando atrasado pra caralho, e o Casimiro era um garoto. E aí, eu lembro da gente conversando sobre isso, e ele é um cara, por exemplo, que eu sei que deu, é o Guilherme Alencar, é um cara que deu muita coisa, e ele falava, só que ele é um gênio. O Guilherme foi a primeira pessoa que falou pra mim, ele é um gênio. Ele falou, pô, mas o moleque é um gênio, cara. Eu preciso, eu falei, tanto que eu falei pra ele no dia, eu não dei nenhuma coisa, com a minha visão de Shark Tank, eu falei, demite. Essa é a minha visão. Eu falei, pô, tá chegando atrasado, porra, corta a idazinha. E o que eu falei pra ele no dia, eu falei, cara, cuidado, porque se você tem um ambiente onde ele chega atrasado, ele é um cara nota 9 que vai fazer todo mundo ter nota 6. Eu sempre pensei isso. Eu lembro da gente conversar, eu lembro até dele virar pra mim e falar, pô, você quer trocar uma ideia com o Casimiro e tal? Depois eu tive um outro papo com o Casimiro, eu e o Casimiro pessoalmente, assim, tipo, uma vez. E eu vou voltar na tua pergunta. Eu lembro de uma vez que eu mandei até essa mensagem pra ele, mas como eu não trabalho mais em TV e ele não se importa, ele nunca nem leu. Não, mas ele também não me respondeu, não. Não, você eu entendo. Porra, você tudo bem. Eu lembro de eu indo pra casa, e ele morava perto de um lugar de Salgado, que eu falei, eu morava em Copacabana, ele morava em Botafogo, eu lembro dele. Uma vez a gente veio pra São Paulo, eu e o Certezas, e ele não quis vir, porque ele tinha, acho que, prova, alguma coisa, não lembro o que era. E o Certezas, eu acho o Casimiro um cara extremamente talentoso, eu também acho o Certeza sempre foi um cara que quis muito. Na estreia dele, na entrevista dele, quando ele fez a entrevista, ele falou, daqui a 5 anos eu vou ser o Botafogo mais famoso do país. Porque também, assim, é uma nota de corte mais tranquila, né? É um sonho, você não pode falar da porra da torcida do Corinthians, mas, pô, da torcida do Botafogo. Aí eu virei pra ele, Marcelo Adnet, ele falou, porra, vou... Mas não era uma coisa escrota, era uma coisa, porra, genuína ali, de sonho. E o Casimiro indo pra casa, ele falava pra mim, cara, eu quero só, mano, casar com a minha mina, quero arrumar um emprego, quero ganhar suficiente pra poder casar. O Casimiro nunca foi um cara que quis ficar famosão. Ele sempre acreditou naquilo que ele fazia brincando mesmo. Nunca foi uma coisa assim de, porra, eu quero ficar famoso. O que eu admirei muito, muitas pessoas falarem. Tipo, certeza, ele queria ficar famoso, né? Ele queria ser conhecido. O Casimiro, ele quis sempre ser muito mais reconhecido do que propriamente conhecido. E aí, eu lembro do Guilherme falando isso comigo, e ele depois saindo, indo para outras equipes, trabalhou com uma galera. E o esporte interativo era um ambiente muito fértil, o ambiente mais fértil que eu já vi. As pessoas tinham oportunidade. Ele teve uma oportunidade igual ao Casimiro, com o negócio de YouTube, tiveram 200 que tiveram oportunidade. Então eu acho um pouco covarde alguém acreditar que é pai do Casimiro, que criou o Casimiro, que deu as oportunidades. Porque é a mesma coisa assim, cara, eu nunca falei que botei ninguém no ar. Porque, pô, eu mais tirei do que botei gente no ar. E assim, como eu não quero que esse cara tenha raiva de mim porque eu tirei, eu não posso querer tirar, pô, você... Eu posso até ter sido facilitador em algumas coisas, mas se você não faz suas piadas, se você não tem futebol, se você não tá ali trabalhando é porque você faz questão de nutrir, por exemplo, esse negócio do não trabalho. Você era o cara que acordava mais cedo, você era o cara dos caras que chegava mais cedo. Então, assim, isso é porque você faz questão. Você tem, porra, folclore, de ir no estúdio, o caralho, mas eu sempre falei isso. Eu falei isso com o Formiga que tava aqui, cara. Ele sabe de futebol, porra, não é que ele sabe de futebol, é que ele viveu isso a vida inteira. Ele, pô, teve um tempo de estrada, só que é isso. E aí, da mesma forma que as pessoas querem tirar o mérito, mandar de forma natural no mundo, o Casimiro, ele tem um excesso de pai, pô. O Casimiro, se pegar a certidão dele, tem 25 pais hoje. Bom, e pra gente terminar, não podia deixar de perguntar para você umas dúvidas que eu tenho com relação à minha contratação, né? Porque foi o Mazei que falou comigo e tal. Acho que não, claro que você teve que consultar algumas pessoas e tal. Tem uma coisa aqui, por exemplo, que eu até hoje não tinha te perguntado, e vou perguntar, aproveitar aqui a resenha para perguntar, que você me mandou uma mensagem, a gente conversou numa segunda-feira. Eu lembro muito bem, uma segunda-feira ali no Itaim. E você me fez uma sondagem ali e tal, um convite, e na terça eu fui mandado embora. Então, primeiro, você já sabia que eu ia ser mandado embora? Segundo, como é que foi essa decisão de contratar um Alê num momento tão conturbado? Eu vou te falar mais do que eu já falei sobre isso. Você depois ouviu que... Porque assim, quando eu de fato falava pro Formiga que ele é um pouco sociopata, mas você também é. Porque você tem muita dificuldade. Às vezes você pode estar sendo sacaneado muito e você não consegue reparar no ambiente. Às vezes você não tá e acha que tá.
E eu acredito que o teu ambiente na ESPN, que eu não conheço as pessoas, estou falando uma crença em cima do que você trouxe. Mesmo quem falava, porra, ele é do caralho, quando a gente estava num momento meio de virada do mundo, né? Aquele negócio meio de um monte de pauta pulando, e aí as pessoas foram sedentas por sangue, elas começavam a perturbar muito e talvez você tivesse líderes que não jogavam tão aberto para te explicar exatamente o que, olha, se for por esse caminho aqui vai dar errado, se for por esse, ó, isso aqui que você está fazendo. E aí do nada aconteciam coisas tipo, vamos proibir o decreto, vamos proibir, do nada aconteciam coisas mais top-down. Eu não acho que a informação que você ser demitida era minha. Eu acho que essa informação, só que eu não sabia, era você. Acho que a empresa inteira... Assim, é porque quando eu falei com você na segunda, o que aconteceu foi... Esse foi o único voo que eu perdi no esporte interativo. Eu estava no Rio e vim aqui, eu estava fazendo um programa, eu só vim aqui para fazer. Eu vim aqui, eu almocei com você e voltei para o Rio pro programa. Aí perdi o primeiro voo, porque era muito cedo, peguei um voo na sequência e fui pro almoço com você. Eu não era o profundo conhecedor da sua carreira. Eu sabia que você era um cara relevante, mas eu nunca fui de ficar vendo... Nessa época, eu tinha acabado de chegar em elenco, eu tinha 2 meses em elenco. Primeiro, eu sabia que esse ia ser um problema interno, mas o que eu falei com o Maurício, e vamos lá, o Everaldo, se eu não me engano, o Everaldo Marques ligou pro Vitor Sérgio e falou, cara, o Ale vai ser demitido na terça quando ele chegar aqui. A história que eu lembro, pode não ter sido o Everaldo, eu tô falando a informação, mas ligaram, porque o Everaldo é o cara que tinha... Só que o Everaldo não falou isso... eu não sei qual é a sua relação com o Everaldo, tá? Maravilhoso. Eu não sei o que ele... Eu não sei se ele não falou isso, tipo, ele falou assim, cara, vocês não tem nada pra ele aí? Eu juro pra você, ele é muito bom. Aí o Vitor Sérgio virou pra mim, me chamou na sala de reunião e falou, mas ei, o Everaldo trabalha na ESPN, tá acontecendo isso, e o Ale deve ser mandado embora amanhã. Isso era amanhã não, isso era quinta ou sexta. Deve ser mandado embora, ele tomou um gancho, vai voltar acho que na terça lá, e ele vai sair de férias, mas acho que ele vai ser mandado embora. Porra, o que você acha? Aí sabe quando você tá com uma dor no pé, que você dá um Google, e aí você fala, porra, vou perder o pé? Aí eu falei, pô, vamos ver se é uma boa contratar o Ale, joguei no Google. Puta, pior momento da vida. Aí ela veio, tipo, porra. Aí, só que assim, eu acho que o preconceito, o juízo de valor, porra, prévio, ele é muito ruim. Eu falei, pô, vamos lá conversar com o cara. E falei com o Maurício, que na época tinha sido o cara que meio que tinha me colocado em elenco, e aí eu falei, ó, quem me colocou foi o Fábio, mas eu tinha uma relação muito grande com o Maurício. O Maurício, eu acho que ele tinha assumido, não sei se é a presidência da empresa. Eu virei pro Maurício e falei, eu vou lá conversar com o cara, e eu vou voltar com um diagnóstico de se ele, puta, fez merda, não fez merda, ou com a minha sensação, beleza? Cheguei em São Paulo, conversei com você, vi, assim, quando eu saí dali, eu falei assim, nossa, mãe do céu, tá mais perdido que surdo em bingo, assim, não... Porque você tava, não, isso aí eu acho que eu vou chegar lá amanhã, e depois assim, tipo, e falando, porra, e aí... Vivendo o meu melhor momento da minha carreira, voando. Aí eu foi. Tinha certeza absoluta que eu não tinha feito nada daquilo que tinha sido vinculado. Eu tava absoluto. Falei, sabe o que eu tava pensando? Eu vou usar tudo isso, inclusive o Mazei, para pegar um dinheiro a mais, porque eu era o pior salário da ESPN. Que visão, hein? E aí... Bom... Então você já sabia. Não, sabia. Tanto que eu cheguei e perguntei quanto você ganhava. Você já sabia? Você me falou, eu não sabia se era verdade. Mas você mentiu, era mentiroso mentindo pra mentiroso. Porque eu podia ter te dado um pouco mais também, então... Não, mas eu não menti. Você não mentiu? Depois você me elogiou por causa disso. E aí você falou, olha... Eu falei quanto eu ganhava, porque na minha cabeça também, sincera e honestamente, eu não ia pro esporte interativo. E Ale, você era um cara, quando você falou comigo, uma coisa que eu entendi foi... Você falou que estava um tempo já nisso, que eles tinham feito o contrato há X tempo. Eu perguntei se tinha gatilho de aumento, você falou que não. Aí eu falei, cara, quando você, porra, tá, meu irmão, casado com uma mulher que chega em casa, ela, porra, te joga água, ela faz... Aí quando tu porra, encontra outra que não faz nada, já fala, pô, incrível. Você sabe mesmo, né? Não foi a melhor analogia, mas... Acho que tu sabe. Aí eu falei, puta, cara, qualquer coisa, qualquer meia mariola a mais que a gente dê aqui, ele não tá acostumado a um ambiente de... Foi o que eu falei pro Formiga, que falou que semana passada, quando ele faz... Eu falei, cara, o cara vem de um ambiente que você precisa considerar o histórico. E aí eu voltei pra TV e falei, ele ganha X, vamos oferecer X mais 500, R$1.000. Era uma coisa... Tipo, não é que R$1.000 nada, que é um salário mínimo, mas era uma coisa muito... Porra, diferente pro teu salário. Eu falei, cara... E aí com 2 gatilhos de aumento, cheguei na TV, preparei o contrato,
E aí quando você saiu na terça, aí eu falei, todo mundo agora vai ser esperto e vai dar aquela semana, aquelas 2 semanas. Sentir. Sentir a opinião pública. Dependendo da pessoa quando sai nos dando aqueles 3 anos, eu falei, pô, não vou deixar baixar. Você foi pro Beach Park na quarta, eu imagino que você deve ter recebido um monte de... Não, na própria terça. Na terça eu fui viajar. Recebeu... Na terça eu fiz uma postagem agradecendo a ESPN, que eu fui da reunião, fui mandado embora. E na terça ele mandou uma mensagem, agora você pode conversar, né? E aí eu já... Você falou, faz a proposta, alguma coisa assim, eu mandei a proposta pra você no WhatsApp. Na quarta. Te liguei e mandei no WhatsApp, mas eu mandei a proposta. E aí você falou, pô, beleza e tal, aí depois eu sei que a tua família te deu uma incentivada aí. Só que eu comecei a ver o movimento de mercado, de Band, eu falei, cara, esse cara vai parar no canal aberto, porque era tua cara, né? Enfim. Depois que eu fui contratado, veio um montão de... Ganhando bem mais. Porra, aí, ó, tá vendo? Mas tá... Porque a resposta da opinião pública foi muito positiva. E a gente também, a gente não anunciou, a gente... Segurou. E aí, na quinta-feira, eu pedi para um repórter, que era depois de mim, que tá na Sport TV. Que é o Catribe, eu não sabia. Lucas Catribe. Eu pedi para ele, Catribe, cara, eu sei que é um negócio chato, mas sai do treino, imprime isso aí que eu te mandei e vai lá num lugar, meu irmão, em Fortaleza. Que é lá onde mora o Safadão, o Tirulipa, lá perto do Beach Park. Porto das Dores. Ele foi lá. Foi lá, levou pra você assinou. Quando ele falou, assinou, e eu falei, pô, beleza. Eu falei, curte tuas férias. Quando você voltava 2 semanas depois, alguma coisa assim. E aí a gente combinou de sair pro Rio. E aí a gente teve é que eu tô te falando assim, o Vitor já virou pra mim e falou, pô, será que não dá pra gente fazer o programa tal? Eu quero o programa do Vitor. A gente sempre teve um ambiente muito... Porque eu não sei até que as pessoas que não eram muito boas, elas iam se passar de boas. Porque elas não iam... Não é que era todo mundo bonzinho. Mas se tivesse um filho da puta, o cara ficava um pouco mais constrangido de ser filho da puta, entendeu? Não era um ambiente propício a isso. E aí, quando você veio, a gente teve também uma estratégia de recepção. Maravilhosa. O decreto. O Zico fazendo decreto. Você sai num lugar proibido de fazer o decreto. Você chega num lugar que te anuncia com o decreto. Cara, e assim, então, isso era uma coisa que você, no mínimo, você ia, baixar a guarda. E aí, daí pra frente, foi só pra trás também. E a gente teve essa oportunidade de ouvir essa história que marcou a vida de muita gente que sempre foi fã do esporte interativo, continua na TNT Esportes, uma empresa que nós dois temos muito carinho, assim, muita gratidão, pela primeira vez. Tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis, deixa o like, compartilha e faz os bagulho.